Se nós não nos submetemos debaixo do jugo da palavra, nós nunca vamos ser livres do jugo do engano, das mentiras. Precisamos de igrejas vivas, cheias do poder e o que está nas Escrituras. Igrejas, o que está nas Escrituras. Homens que se movam no fogo, no poder, na palavra, na vida. Porque nós seremos cobrados. Eu estou dando um alerta para vocês. Nós vamos passar um padecimento muito grande no Brasil. Você sabe que eu estou tão convicto disso? Deixa eu falar para você. Centenas de quilos de feijão já estamos estocando no Nordeste para os irmãos que vão passar fome. Já falei para o bispo, faça o cálculo para tantos meses e peço ao Espírito Santo quantos litros de água. E nós vamos comprar e vamos mandar rápido e comprar rápido lá agora, no mês de agosto, porque começa o juízo no mês de agosto. Eu sem saber de nada disso, eu fui enfermo lá no altar do Rio de Janeiro. O senhor vai lá no altar e profetiza e fale, no mês de agosto começa o juízo. Está agora uma categoria lá no mês de agosto, faça um monte de notícia agora. Trombeta! Trombeta, as coisas não estão fáceis. Mas por que nós vamos passar por isso? Para Deus tratar da dureza do coração do homem. Me perdoe, irmão, você sabe muito bem na tua vida que se não fosse certo sofrimento que você passasse, você não se tornaria a pessoa melhor que você é hoje. Fala a verdade não é? Tem coisas que passamos na nossa vida, temos que apanhar para aprender o temor, para voltar a ser uma pessoa mais humilde, mais entendida, para ser uma pessoa melhor na vida. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes estamos ganhando muito dinheiro, estamos bem, mas somos podres por dentro. Aí daqui a pouco começamos a perder, padecer, começamos a ser mais humildes e voltamos o caminho da pureza de novo. É verdade ou não é, igreja? Ganho nem sempre é bom. As pessoas só querem ganhar. Irmãos, eu ganhei mais perdendo na vida do que ganhando qualquer outra coisa. As épocas na minha vida que eu mais aprendi foi quando eu não tinha, nas dores, no pouco, no sofrimento, perdas. Porque ali eu encontrava a verdade. Isso me libertava. E quando eu estava livre, julgo, a glória vinha me restituir tudo. Tudo. Vocês estão me entendendo? Mas em todas as fases da sua vida, não blasfeme, não peque contra a palavra. Temam Elohim, temam a Deus, temam. Ele é o soberano. Ele é o soberano. Irmãos, estava na cama enfermo, chorando de dor. Gemia. Eu ouvi a voz. Irmão, você sabe o que é? Presta atenção nisso aqui. Tenta entender isso aqui. Eu quero que você, por favor, creia ou não creia, mas eu vou falar minha experiência, minha verdade. É que eu estou diante da face dele. Sabe o que é ter anjos do seu lado, você ouvindo um anjo falar com você e não te curar? Com dor infernal, tire, só coloque um pouco da sua mão aqui e tire o que eu estou sentindo. Ele falava assim, fique em silêncio, que o Altíssimo vai falar. Havia um silêncio total, assim, na minha mente, ficava um breu, assim. É a minha cama, assim, no escuro, total escuridão. Não podia ter um pingo de luz no meu quarto. A voz do Onipotente descia, ouvia. Eu ouvi a voz do soberano. Não estou falando de Jesus, estou falando do Pai. E o Eterno falava, as guerras nucleares vão começar na Terra. Se preparem. Deus me leva em espírito. Fui lá aonde estão as armas nucleares nos Estados Unidos. Eu vi o Trump andando assim. Pensativo. Porque ele vai fazer o primeiro ataque nuclear. Dali em diante, vai começar o grande juízo e sacudimento mundial. O que resta de nós? O que nós estamos nos apoiando? Nossos amigos, nossos contatos, nosso dinheiro? Isso pode desaparecer da tua conta. Não confie nisso. Confie na palavra. Esteja tão alicerçado nesses últimos dias, que nada vai abalar e remover vocês da convicção da salvação de vocês, porque o diabo, ele vai vir tentar a humanidade, ele vai tentar os cristãos na terra para blasfemar e abandonar as igrejas. A Bíblia diz que os últimos dias serão um tempo de tribulações, de grande engano, de grande mentira, grande perseguição do dragão contra a mulher. Você quer ouvir uma verdade? Você quer ouvir um testemunho meu? Você quer ouvir? Você quer ouvir algo que possa fazer você tremer aqui? 3 meses atrás, o Senhor falou para mim assim,
Você vai enfrentar o dragão do ar, o príncipe do poder do ar. Eu já tinha enfrentado uma vez e foi cortado durante 3 dias. Não tinha paz nem de manhã, nem tarde, nem de noite. Todos os tipos de anomalias e diabos e demônios e faces que você possa imaginar aparecer diante de mim. Dia, manhã, tarde e noite. No cordião, o Senhor comigo. Eu suportando. Eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido que o Senhor tinha falado isso comigo. Simplesmente o meu corpo foi permitido a levar a um estado de batalha espiritual. Meu espírito foi sustentado e o meu corpo foi entregue. Coisas que médico nenhum achou nada do que eu tinha. Cheguei nos maiores especialistas de São Paulo esse dia de semana. Você não tem nada de tudo que você está falando. Você não tem absolutamente nada. Ele só falou pra mim assim, você vai ficar bem. Você não tem nada. Nada! E Deus tinha falado, usado até a boca do bispo, os médicos vão procurar coisa em você antes de eu ficar enfermo. E ninguém vai achar nada. E de fato não tinha nada. É espiritual. Mas e por quê, apóstolo? Porque eu encarei algo que eu ainda não tinha identificado o que era. E a batalha começou a vir espiritual. Irmão, ficou eco aí, o que aconteceu? Ficou espacial minha voz agora. A batalha começou a ficar pior. Cada dia aumentava ainda mais o meu problema. Até chegar a última semana. Na última semana, Deus começou a ministrar em mim para me curar. Ele começou a me aliviar. Onde me tocava? Na madrugada, o inferno descia. E eu voltava pior do que eu estava antes. Não tinha nem força nem de levantar o meu corpo. E o Senhor falava, suporta. E não pode blasfemar. Não pode ficar questionando. Só adorar. E meu espírito adorava. Adorava com grandes cânticos dentro de mim. Minha mente ficava tomada, cheia da presença de cânticos. Adorando, adorando. Os 3 últimos dias antes de eu ser curado. A coisa ficou mais séria. Eu entrei numa dimensão. E eu vi um ser na minha frente. Um dragão vermelho. Como homem, dragão homem. O anjo falou para mim, Lúcifer, se prepare para ver. Eu sei que as pessoas não acreditam. Escute isso aqui. Quando eu vi ele, os anjos faziam chover mel. Mel. Só para você entender o que é isso. Aquele mel que descia do céu era uma substância doce, tão grudenta, que ela caía sobre meu corpo e ficava caindo em toda aquela dimensão para não me danificar aquele ser que estava vindo atrás de mim. E vinha vários anjos, cercavam, eles faziam muito movimento, muito forte. Ele estava chegando, ele estava chegando, estava chegando. Aí a coisa começou a ficar pior, comecei a ter parada cardíaca. Começava a morrer. Eu segurava aquele poder no meu peito. Eu batia, dava socos. Pá! E pegava o poder e tirava. A morte. Não passei só uma, passei 1, 2, 3, 4, 5. Aí, numa madrugada, minha mãe estava em casa. Me ajudando na madrugada, ela ficava de madrugada perto da minha cama. Ela ouviu as correntes se mexendo do inferno. Desse ser aprisionado no inferno. Eu só ouvi isso aqui assim. Ele mexeu corrente. Lá da onde ele estava, o poder caiu em cima do meu peito na cama. O anjo veio com o lençol, me cobriu antes disso. Só branquinho o poder cobriu, bateu no meu peito. Bah, a morte, ele queria me matar. Por quê? Porque eu recebi um desígnio de pregar o evangelho a vocês e despertar vocês nos últimos dias. Amanhã a palavra ainda vai ser muito mais aberta para vocês. Muitos de vocês não andam debaixo desse manto, não conhecem o que está acontecendo aqui dentro. Se eu prego essa palavra, meus filhos estão debaixo simplesmente já estão tomados, já em fogo, já incendiado. Vocês estão em processo de transição aqui. Muitos de vocês estão puxando vocês ainda. Estão arrastando a gente aqui nas costas aqui, ó.
adorando, 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 adorando isso aqui, ó, para abrir portal, para ajudar você. Você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Se você permanecer, permanece comigo aqui dentro. Aí você fala, agora eu tô entendendo esse negócio. Agora eu tô entendendo que esse homem tá nos ajudando. Eu estou pregando debaixo do temor do Senhor para vocês. E por que tudo isso, apóstolo? Quando ele fez assim, pum, aqui veio para matar. O temor de Deus entrou em mim. O Senhor mandava anjos para vir a mim e mostrar os meus próprios pensamentos, dos mais minúsculos de todos os meus tempos passando a minha Bíblia. Cada pensamento. Ele fala, eu sondo, eu conheço. Me trazia o temor do eterno. Vamos ver me ensinar a temer. A batalha me ensinou a temer ainda mais. O Senhor falou que entrega é ti. O seu caminho, tu já sabe. Não desvie na esquerda nem direita a morte. Você não passará outra vez isso na tua vida, nunca mais. Mas se você desviar e errar com aquilo que eu te dei, você não sobrevive na terra. Após Davi Rebolo veio, sentou comigo, grande homem de Deus. O que você passou, o preço que você pagou é por causa do que Deus vai te entregar. Você não é mais um homem como os esses homens da terra, nem como eu, nem esses homens daqui. Você agora é um homem para o mundo e para as nações. E o mundo descerá no estado do Rio de Janeiro, as nações, para ouvir a palavra e receber o evangelho. Mas a ti não é dado o direito de errar e nem de pecar mais. Não que eu peco. Lógico que pecamos. Não estou falando de perversidade e maldade. Estou falando que não posso ter erro, falhinhas, nem meninice. Não posso ter uma brincadeira e falhar. Você não é mais um homem jovem, você é um ancião no reino do Espírito. E Deus manda te dizer, assim, assim, assim é a tua vida agora. E o povo será santificado na terra. Vocês estão entendendo que tudo há um preço? Eu quero compartilhar uma glória com vocês esses dias. Uma unção sobre vocês. Escute, que eu quero que vocês, por favor, estejam comigo na palavra e me ajudem. Eu não estou pregando só para vocês aqui. Eu estou pregando para os espíritos. Eu não estou pregando só para você que me ouve. Eu estou confrontando as forças geracionais que estão ocultas aí. Que você não está vendo. Mas elas estão sendo queimadas. Nós temos só uns minutos. O plano de Deus para hoje, para vocês, é isso aqui. A palavra, eu creio que já está santificando o coração de vocês. Quanto maior é a nossa guerra, a nossa batalha, porque maior é a conquista que nós vamos ter na terra. Mas não saia de uma provação reprovado. Tome cuidado para ser reprovado. Nada, nenhum tipo de juízo ou tribulações que passamos nessa terra é em vão diante dele. Somos testados, provados. Somos levados ao fogo da provação. Vai sermos vasos que vai carregar e portar glórias que enquanto nós não passamos por isso, nós não estamos preparados para elas. Fala, Deus é um Deus de fogo. Você crê nisso ou não crê? Nós vamos entrar em rios de fogo. O rio de fogo vai cair aqui nesse lugar aqui amanhã. Mas escute, o que te qualifica para estar diante do rio de fogo é o batismo de fogo. Batismo de fogo não é emoção. Não é só para falar em línguas. É aquilo que te qualifica a estar diante da presença do Deus de fogo. Batismo de fogo te eleva a uma dimensão do reino do fogo. Quem enche, que recebe batismo de fogo, carrega juízos na terra. Os juízos de Deus estão sobre pessoas que são batizadas com fogo. Nós temos juízos. Eu estou cheio de juízos sobre mim, quando decreto contra os demônios, contra a falsidade, perversidade. Eu derrubo essas pragas do reino do Espírito. Quando você recebe o poder de fogo, você tem o que Elias tinha. Ele trouxe juízo sobre Israel. Ele restaurou o altar, trouxe fogo para a terra e o juízo vem. Quem recebe batismo de fogo, recebe autoridade para estabelecer juízos e decretos contra o reino das trevas, das forças e potestades malignas. Por isso, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, faz os seus anjos como ventos, seus ministros como labaredas de fogo. Fazer, verboasa.
formar você como uma tocha, uma labareda de fogo. Clarões reluzentes, juízes espirituais. Quando herdamos o batismo de fogo, nós vamos entrar na ascensão do fogo. Os rios de fogo vai vir, a dimensão do reino de fogo da fim, a palavra de fogo vai vir. Jeremias diz, não é a sua palavra como um fogo mais poderoso que existe. E a Bíblia diz, livro de Hebreus capítulo 12, versículo 29, e o nosso Deus é um Deus de fogo. Esta era é a era do fogo. O nível que Deus está cobrando, elevando o Espírito de Deus, a santificação da igreja agora, irmão, não é coisa pequena, não é fácil. Para santificar vocês na terra agora, há um processo muito dolorido, porque estamos amarrados debaixo de sistemas. As tecnologias, as distrações, as ansiedades desse mundo, as finanças, o sistema financeiro, é uma guerra contra a sua vida. Então, para a gente tirar, mover as pessoas para Deus, para ter tempo com Deus hoje, é uma das coisas mais difíceis que tem. Antigamente existia consagração nas igrejas e foram se acabando. A pessoa não tem mais tempo para uma consagração, não tem mais tempo, mau tempo para ir para a igreja. Hoje as igrejas têm um culto por semana. Eu falei, Senhor, eu quero culto todo dia. Quando eu abri a matriz, a central no Rio, eu falei, Senhor, vai ser segunda a segunda. Não vai parar de entrar gente, sair gente sendo liberta, sendo transformada. Eu quero perguntar para você, você quer sua libertação? Você quer uma nova ascensão de Deus na tua vida, do teu espírito? Você quer se comprometer com a palavra do Senhor? Então não deixe mais o celular roubar você da palavra de Deus. Não deixe mais a vida te roubar da palavra de Deus. Não deixe mais as distrações te roubar da palavra de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo 33. E a sua justiça é acima de todas as coisas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Reino é prioridade. Fala a palavra. Levanta a tua Bíblia. Fala a minha palavra, a Bíblia. Fala a minha Bíblia. A palavra de Deus é minha prioridade. Irmãos, quando você começar a meditar, não se preocupe em correr. Se preocupe em entrar nela. Se preocupa em entrar o coração nela. Se preocupa em começar a namorar ela. Começar a desejar ela. Deliciar com ela. Começa a olhar o nascimento de Jesus. Começa a olhar as palavras. Começa a avaliar as palavras. Começa a deixar ela entrar no teu coração. Daqui a pouco o teu espírito começa a avivar. A tua mente começa a mudar. Você arranca a tua mente da dimensão aonde estão as guerras, tribulações, essa vida de ansiedade. Pai, eu preciso voltar para a palavra. Precisamos voltar. Porque ela é escudo. Ela é espada. Ela é autoridade. Todos nos reinos espirituais. Na batalha contra as trevas. Na batalha contra o inimigo. É a palavra. Essa chamada espada do Espírito. É a palavra, essa aqui é a constituição da armadura de Deus sobre vocês. Cada nível da palavra que você entra, se você entra na palavra da justiça, na palavra da santidade, na palavra da salvação, recebe capacete da salvação, recebe coraça da justiça, recebe o sapato do evangelho da paz. Quando a palavra de Deus começa a tornar sua arma de guerra na tua boca, quando você começa a vencer seus inimigos pela palavra, quando a palavra de Deus começa a vencer fofoca, quando a palavra de Deus começa a vencer hipocrisia, quando a palavra de Deus começa a vencer mentira, você recebe a espada do Espírito. As armaduras é uma formação espiritual, é uma constituição da própria presença e glória do Senhor no ser humano. Como Deus dá a armadura espiritual para um ser humano. Calma, deixa eu te falar o que é armadura. Você acha que quando você se converte, você recebe armadura? Armadura. A Bíblia diz, revestivos das armaduras de Deus. Não é a armadura do arcanjo Gabriel nem Miguel. É a armadura de Deus. E escuta a minha experiência. Um dia Deus me permite. Estou numa madrugada orando. Estou lá, apago. Entro num cochilo, de repente estou em espírito. Deus está falando comigo. Eu vejo algo. E o Senhor falou, a armadura de Deus. Eu vi meu próprio espírito, minha própria armadura. A armadura de Deus em mim. Aí Deus me permitiu como se eu, humanamente, minha alma, falar assim, tenta tocar. Eu tentava tocar, eu sentia uma frequência. O Senhor falou assim, olha o que o Senhor falou pra mim.
qualquer demônio, qualquer ser que tenta tocar na armadura é fulminado. Aí o Senhor falou: "A armadura de Deus", aí o Senhor me deu o significado, me deu o entendimento. A armadura de Deus é quem Deus é acoplado em você. Ele é justiça, ele é verdade, cinturão da verdade, ele é a paz, ele é a salvação, ele é a força, ele é fé, ele é escudo. Esse é o poder que está sobre o teu espírito. Armaduras. Quanto mais você conquista na sua fé a presença, a unção, os desígnios da palavra, quando você decide andar na justiça, batalhar pela justiça, você é aprovado da justiça, a coraça da justiça, ela entra em você. Depois de praticar a justiça, não é mais difícil, ela está em mim. Falar a verdade para mim não dói, porque eu tenho o cinturão da verdade. Mas até eu conquistar o cinturão da verdade, eu passei anos lutando pela verdade, batalhando pela palavra, aprendendo a falar a verdade, não tinha meia verdade, não era hipocrisia. Ele começou a me ensinar o caminho da verdade, fale a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, desde menino. Desde menino o Espírito Santo me ensinava, sim, sei, e não, que passa disso é procedência maligna. Fui crescendo, me tornando ministro, até que um dia eu vi o anjo do céu descendo com a armadura de Deus, chamada cinturão da verdade, um cinturão de ouro grande. Ele desceu e pum, na minha cintura. Quando ele me envolveu com aquilo, a força, a glória, a verdade se tornou algo em mim muito mais poderoso do que já era. Quando as armaduras de Deus descer sobre pessoas esses dias aqui, irmãos, Deus renova a armadura, ele vem revestir, revestimento de poder, revestimento de armadura, troca de vestes, troca de unção, mentalidade nova. Deus vai derramar uma nova mentalidade em vocês. A unção vai ser poderosa, mas o compromisso tem que ser maior. O compromisso tem que ser maior. Se você quer uma unção maior, quer a glória, a santidade, quer que Ele te dê essa força para vocês avançarem, faça um compromisso maior com a santidade dEle. O caminho será chamado caminho de santidade. Alguém está determinado por essa verdade? Dói. Padecemos, mas não podemos retroceder. Nós não podemos retroceder, nós não temos desculpa, não temos tempo para isso. Não é mais tempo de queda na tua vida. Nós não temos mais tempo para fracasso. Não tem mais tempo para divórcio dentro da igreja. Não tem mais tempo para meninice, irmãos. A igreja está passando o processo final. E nós trazemos fogo na terra para vocês. Vai se abrir dimensões do seu espírito que você nunca viveu em toda a tua vida. Tu vai ter uma força violenta. Mas o caráter da palavra, se não entrar, você vai acabar perdendo isso. O desejo, o amor a isso te leva a receber. Mas somente o compromisso com a palavra, o temor dele te manterá nessa verdade. Receber muito recebe, mas perdem, porque não mantém compromisso. Mantenha teu compromisso. É o que Deus diz, do início ao fim. Se nós nos mantemos do início ao fim, na fé que nos professamos, nós seremos salvos. Desde que mantemos do início ao fim. Fala, estou sendo renovado agora. A palavra está te renovando e nos está garantindo. Há uma nova força chegando em você, não há? Cadê o povo de Brasília? Ele é do sábado aqui, a de raia de vida. Ore no espírito, ore agora, lá cada madeira, ele manda lá mais. Vamos ministrar. Os levitas no altar, os levitas.